Olá, irmão. Olá, minha irmã. Que a paz do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, vamos então para o nosso 28º vídeo sobre o estudo do Apocalipse. Aqui neste 28º vídeo, vamos tratar do capítulo 11, no início do capítulo 11. Capítulo 11, do versículo 1 e o versículo 2, que fala sobre a medição do templo de Deus. Então diz assim, irmão: deram-me um caniço, semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Aqui no capítulo 11, nos encontramos no meio da 70ª semana, e assim na última semana dos anos de Daniel, ou seja, na segunda metade da tribulação, da qual a palavra profética fala com tanta ênfase. Em Jerusalém decidiu-se tudo, pois Deus estava lá em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. E lá Jesus morreu na cruz. Em Jerusalém houve a Páscoa. Lá o Senhor ressuscitou. Em Jerusalém ele subiu ao céu e em Jerusalém voltará. Por isso, tudo se decidirá em Jerusalém. Agora, João é transferido em espírito para a Jerusalém terrena e realiza uma ação que não é visível para os habitantes. Ele mede o templo. Isso acontece na segunda metade da tribulação, ou seja, na grande tribulação, quando a besta, o anticristo, estiver no auge do seu poder. E isso é provado aqui pelo versículo 2, que diz: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. A segunda metade da tribulação, que vai ser durante a grande tribulação. O capítulo 12 fala do mesmo período. Quando lemos indicações de tempo na Bíblia, como, por exemplo, um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias, isso sempre é uma referência aos últimos 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação. João mede o santuário. Ele age como membro do corpo de Cristo. Esse medir aqui é um ato judicial. Ele significa limitação e posse. Ele engloba separação e exclusão. Exclua, porém, o pátio exterior. O pátio exterior é o pátio que não é sagrado.
ele é separado do santuário. Essa será a tarefa da igreja glorificada e arrebatada. Pois João age profeticamente e representando a igreja no céu. Paulo disse assim, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Sim, irmãos, sim, nós, os santos, os que formos arrebatados e glorificados, é que vamos julgar o mundo. Devemos nos conscientizar que esse julgamento de separação já acontece hoje nas fileiras dos cristãos, sendo que o mal, os cristãos do pátio, é deixado de lado e o sagrado permanece. Observemos o seguinte, irmão. As primeiras coisas que são medidas são o santuário, o altar e os adoradores. A única casa de Deus que existe atualmente sobre a terra é o seu templo espiritual, ou seja, a Igreja de Jesus. Nesta casa, o juízo é realizado em primeiro lugar. E através do arrebatamento, acontece finalmente a retirada repentina e maravilhosa. Esses atos de juízo, porém, têm dois lados, duas correntes. Uma corrente ascendente, o santificado que é arrebatado deste mundo maduro para o juízo, a corrente ascendente, e uma corrente descendente, o santificado que retorna em poder crescente para tomar posse de todas as coisas, para assumir a herança. Vamos analisar um pouco mais o significado desse santificado que retorna em poder crescente. Ou seja, a corrente do alto. Depois do arrebatamento da Igreja de Jesus, há uma negra noite anticristã sobre a terra. Mas, durante essa tribulação, inicia uma corrente do alto para baixo. Os 144 mil são salvos e selados através da ação ulterior do Espírito Santo, ou seja, que acontece depois. A ação do Espírito Santo que acontece depois do arrebatamento da igreja. Quando os 144 mil de Israel são salvos e são selados. Então, uma multidão inumerável de todas as nações é salva a partir do alto e, finalmente, através dos crescentes juízos do alto, é preparado o caminho para a tomada de posse da herança pelo Cordeiro.
Os adoradores não podem ser os crentes que fazem parte da multidão inumerável de todas as nações e línguas, porque estes terão que deixar suas vidas como mártires. Da multidão inumerável é dito que eles não adoram, mas em um sentido positivo. É dito deles: eles não tinham adorado a besta nem sua imagem. Não há dúvida que eles adorarão o Senhor, mas não será no templo em Jerusalém, e sim de onde se encontrarem, entre os povos e nações. Eles têm outra posição do que os 144 mil, uma posição diferente da posição dos 144 mil. Os judeus que creram em Jesus Cristo, no entanto, adorarão no templo, em Jerusalém, como também fez Paulo, o apóstolo Paulo. Os selados de Israel, os 144 mil, são guardados da grande matança durante a tribulação. Eles serão mantidos para a plenitude da redenção. Eles são separados do pátio que foi dado aos gentios. Percebemos que após o arrebatamento, haverá o mesmo procedimento, como aconteceu conosco antes do arrebatamento, antes dele. Pois os 144 mil de Israel são selados após o arrebatamento da igreja. Nós somos selados com o Espírito Santo antes do arrebatamento. Entendemos, então, que para nós, atualmente, o crescimento na santificação é de importante significado. Não deveríamos ficar parados no pátio, junto ao altar do holocausto, mas muito mais que deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Entretanto, no santuário, ou seja, na comunhão com o Filho de Deus, entrando no santuário, ou seja, na comunhão com o Filho de Deus. Assim, entremos ousadamente pelo véu aberto até o lugar santíssimo, onde Deus está presente, como diz João em sua primeira carta. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Em outras palavras, totalmente para Jesus. E para encerrar este 28º vídeo, irmãos, eu gostaria de deixar um salmo com vocês para meditação. O Salmo 67, que diz assim: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti,
ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo sobre o estudo do livro do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que guarda as palavras e as profecias deste livro. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.